Seja muito bem-vindo, querido vocacionado, a mais um Encontro Vocacional, esse programa que nós temos aqui na Web TV da Fraternidade São João Paulo II, destinado a você que está discernindo a sua vocação, tá bom? Esse programa, ele é destinado a todas as pessoas que estão discernindo a vocação, independente da sua vocação, independente do seu chamado, esse programa, ele serve para poder te ajudar nesse processo de discernimento vocacional. Seja muito bem-vindo, eu sou o irmão José e hoje nós iremos falar um pouquinho mais sobre a vocação do profeta Samuel. Semana passada nós falamos sobre Moisés, hoje nós damos continuidade a esse plano bíblico das vocações que nós estamos fazendo em 2023. Então, se você está chegando hoje aqui, saiba que nós já gravamos outros 8 programas e, por favor, fique à vontade também para assisti-los, tá bom? Quero saudar de maneira especial todos aqueles que são vocacionados da Fraternidade São João Paulo II, que já têm um acompanhamento, que já fizeram aí a sua inscrição no vocacional, já receberam um acompanhador e se utilizam desse programa aí como parte, digamos assim, do seu discernimento vocacional. Eu sei, os formadores, os acompanhadores me falaram que vocês precisam assistir esses programas e depois fazer um resumo para poder entregar. Então, eu estou aqui para poder te ajudar, inclusive, durante a pregação, quero aqui passar alguns pontos para você colocar no teu resumo para poder passar para o seu acompanhador vocacional, tá bom? Por isso, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe e que através desse encontro você possa aí discernir melhor a tua vocação. E sem mais delongas, vamos então aqui falar sobre a vocação do profeta Samuel. Antes de lermos a palavra de Deus, eu quero te dizer que essa passagem que nós iremos ler hoje, que é a vida do profeta Samuel, é muito importante para mim, irmão José. Por quê? Porque essa passagem, ela me foi dada em oração, ainda quando eu nem era irmão, nem era religioso, quando eu estava discernindo a minha vocação, essa passagem ela foi me dada por Deus para que eu pudesse enxergar o chamado de Deus na minha vida. E eu posso dizer, essa passagem que nós vamos ler hoje foi um grande sinal de vocação, um grande sinal de Deus para a minha vocação, para o meu chamado, para que eu pudesse entender que Deus estava me chamando a algo a mais. Por isso eu trouxe essa passagem aqui para vocês. Ela se encontra lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, no versículo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. E a palavra de Deus ela nos diz assim, olha: o jovem Samuel servia, pois, o Senhor na presença de Eli. A palavra do Senhor era rara naqueles dias, e não havia visão que se manifestasse. Ora, um dia Eli já estava deitado em seu lugar. Seus olhos começaram a enfraquecer e não podia mais ver. A lâmpada de Deus não se tinha ainda apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, no lugar onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. E correu para onde estava Eli e disse: eis-me aqui. Por que me chamaste? Não te chamei, disse Eli. Volta a deitar-te. Ele foi deitar-se. O Senhor chamou novamente: Samuel, Samuel. Ele se levantou e foi ter com Eli, dizendo: tu me chamaste, aqui estou. Eu não te chamei, filho meu, disse Eli. Vai deitar-te. Samuel não conhecia ainda o Senhor, e a palavra do Senhor não lhe tinha sido ainda revelada. O Senhor voltou a chamar: Samuel, Samuel. Eita! Pela terceira vez. Ele se levantou, aproximou-se de Eli e disse: aqui estou. Por que me chamaste? Então Eli compreendeu que era o Senhor que chamava o menino e disse a Samuel: vai deitar-te. E se te chamar de novo, dirás: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. E Samuel foi se deitar no seu lugar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos, para o resumo de vocês que estão nos acompanhando, eu quero te ajudar a fazer esse resumo, O que é importante a gente entender da vida e da vocação do profeta Samuel? Primeiro ponto, Ele nem está dentro dessa passagem, como eu falei para vocês nos outros encontros vocacionais. Existem pontos, eu vou trazer a passagem para a gente estudar, mas existem pontos da vocação de determinados personagens bíblicos que eu vou precisar me utilizar de outras passagens que não são as passagens que nós lemos, tá? Então, o primeiro ponto da vida e da vocação de Samuel está fora dessa passagem que nós acabamos de ler, tá? Qual é esse primeiro ponto? É sobre a importância da mãe do profeta Samuel, uma mulher chamada Ana, tá? Quem que foi Ana? Ana era uma mulher estéril
uma mulher que não podia ter filhos, uma mulher casada, ela já era casada, e ela não podia ter filhos. O fato dela ser estéril causava uma certa tribulação no seu matrimônio, né? Ela era muito infeliz, ela não se sentia completa pelo fato de não poder ter filhos. É aí que Ana, por ser uma mulher muito religiosa, sempre estava na presença do Senhor, sempre rezava, tanto que tem uma passagem que nos fala que uma vez no templo Ana rezava e Eli, ao ver ela rezando e sem entender o que ela estava rezando, achava que ela estava bêbada, né? Isso inclusive nos faz lembrar de Atos dos Apóstolos, quando os discípulos, ao receberem o Espírito Santo, também ficam como que se estivessem bêbados, ou seja, naquele momento é como se Ana estivesse preenchida do Espírito Santo. Ele até repreende ela, né, por ver aquela cena, acha aquilo ali meio curioso, meio estranho, repreende aquela mulher por achar que ela estava bêbada, mas ela estava, na verdade, cheia do Espírito Santo. Ela tinha esse costume de ir ao templo, de fazer as suas orações. É aí que em uma das suas orações, ela pede ao Senhor que lhe desse a graça de ser mãe. E se o Senhor lhe concedesse essa graça, se o Senhor desse a ela um filho, ela consagraria esse menino a Deus, ao serviço de Deus. E aí, a partir dessa oração, Deus dá a ela a graça de ser mãe e por isso ela coloca o nome de seu filho de Samuel. O que significa a palavra, o nome Samuel? Significa Deus ouviu, né? Sempre que nós vermos esse sufixo el no final ali da palavra, no final do nome, esse el ele significa Deus no hebraico. E a primeira parte desse nome, né, se eu não me engano é Shema, né, em hebraico fica Shemuel, a primeira parte significa ouvir, ou seja, Deus ouviu. Deus ouviu quem? Deus ouviu a oração de Ana. Ana que pedia para ser mãe, Deus ouviu essa oração e lhe deu essa graça, a graça de ser mãe. Daí vem o nome Samuel. A partir desse momento, depois que Samuel nasce, Ana o confia a Eli. Eli, quem que era Eli? Ele era um sacerdote do templo, né? Ou seja, não pense que o sacerdote é a mesma coisa que nós conhecemos hoje, é o mesmo sacerdote que nós conhecemos hoje. Não, naquela época era um sacerdócio diferente. Quem que era o sacerdote daquela época? Era o homem responsável por cuidar do templo, ou seja, por limpar, por organizar os sacrifícios, as ofertas, por adornar o templo, ou seja, colocar flores, deixar ele bonito, deixar um lugar digno para que as pessoas pudessem visitar a Deus e também para que fosse um lugar digno para que Deus pudesse habitar. Então Eli era o homem responsável por aquele templo. E aí, como Ana havia feito aquela promessa, ela então entrega o seu filho a Eli para que ele pudesse ter uma vida consagrada. E aí nós já começamos a ver o início da vocação de Samuel. Por quê? Porque desde o ventre, aliás, desde ser concebido, ele já era consagrado ao Senhor. Ele já havia sido entregue por sua mãe para o serviço do Senhor. Isso daqui é importante nós entendermos e você pode colocar isso no teu resumo, ou seja, a importância da oração de Ana, a importância da consagração que Ana fez ao seu filho, que Ana fez a Deus do seu filho. Isso é importante a gente entender. Esse é o primeiro ponto do encontro de hoje, a importância da vida de Ana, da oração de Ana na vocação do profeta Samuel. É aí que surge, digamos assim, a vocação de Samuel, ou seja, a partir dessa consagração que a sua mãe fez a ele para Deus, tá? Aí você pode me dizer, mas irmão, então significa que quem escolheu a vocação de Samuel foi a sua mãe, não foi Deus, não é verdade? Porque se ela consagrou e depois ele, entre aspas, foi obrigado a viver no templo, onde que fica a questão da liberdade de Samuel? Onde que fica a questão de Deus ter escolhido Samuel? A palavra de Deus lá em Isaías vai nos dizer que quando Deus ele nos cria, ou seja, desde o ventre da nossa mãe, ele já tem um chamado para nós, ou seja, ao mesmo tempo que a vocação de Samuel se encontra na consagração da sua mãe, ela também se encontra no chamado que Deus faz a ele e se encontra também na liberdade que ele tem de responder esse chamado. Porque senão, Samuel ele seria muito mais um escravo da sua mãe, muito mais um escravo do templo, muito mais um escravo de Deus, do que propriamente um homem livre que recebe um chamado de Deus e deseja seguir esse chamado. Nós devemos entender que na nossa vocação, isso é um ponto fundamental, a nossa liberdade. Deus ele nos chama, nós temos de fato uma vocação, nós temos um chamado, mas essa vocação ela só vai se findar, ela só vai acontecer mediante a nossa liberdade. Ou seja, Samuel ele também foi livre para escolher o caminho do Senhor. Ele recebeu esse chamado
a partir da consagração da sua mãe, a partir da criação, né, da sua criação de Deus, a partir do chamado que Deus fez a ele, mas a sua vocação também passou pela sua liberdade, ou seja, diante do chamado de Deus, ele tinha a escolha de dar o seu sim ou dar o seu não, e como nós sabemos na história, ele deu o seu sim, ele se consagrou também a Deus. Além da consagração da sua mãe, ele também decidiu se consagrar, é claro. O mais bonito aqui é ver que a vida dele foi coerente com a promessa que a sua mãe fez, né? O mais bonito aqui é ver que a sua resposta foi a mesma resposta que a sua mãe deu, foi um sim, mas ele também tinha a liberdade de escolher não seguir aquilo que Deus o chamava a viver. É claro que nós devemos entender que, acima de tudo, Deus nos conhece mais do que a nós mesmos. Ele sabe o que vai nos fazer felizes, Ele sabe o que vai nos completar, o que vai nos fazer pessoas realizadas na nossa vida. Nesse momento, Ele sabia que o profeta Samuel iria se tornar um homem realizado à medida que ele servisse ao templo, à medida que ele servisse ao Senhor. Por isso, se Deus te chama a viver uma vocação, saiba que esse é o melhor caminho para a sua vida. Se Deus te chama à vida religiosa, se Ele te chama para um seminário, se Ele te chama a conceber ali o sacramento do matrimônio, saiba que esse é o caminho que vai te fazer feliz. Isso aconteceu com o profeta Samuel, tá bom? Então, nós não devemos entender que a vocação de Samuel vem da consagração que a sua mãe faz. Também vem. É um dos sinais, nós podemos dizer, inclusive, né? É um dos pontos da vocação de Samuel. Mas, acima de tudo, está a liberdade dele. Por isso, coloca aí no teu resumo, primeiro ponto, a importância da vida de Ana na vocação de Samuel. A importância da oração de Ana na vocação de Samuel. Agora, nós vamos falar diretamente sobre o profeta, tá bom? Então, o segundo ponto desse encontro vocacional. Vamos entender, então, a passagem que nós acabamos de ler. Como eu disse para vocês, ainda com pouca idade, Samuel ele foi entregue, né, foi confiado a Eli para que ele pudesse morar no templo e pudesse aprender de Eli a maneira como ele deveria servir o Senhor. Então, ele era aquele homem que cuidava do templo e, além disso, ensinava Samuel a cuidar do templo para que um dia, quem sabe, ele pudesse tomar o lugar de Eli. E aí, certo dia, depois de todas as atividades que eles tinham ali no templo, depois que eles fizeram tudo o que eles precisavam, no momento em que eles foram descansar, Samuel ouve uma voz chamando o seu nome. Samuel, Samuel. Na primeira vez, ele acredita que é Eli o chamando, por isso ele se direciona, né, até Eli e fala: o Senhor me chamou, existe algum motivo pelo qual o Senhor está me chamando? E aí ele responde: não fui eu que te chamei, né? Volta a deitar, talvez foi um sonho, talvez você se enganou, ouviu coisa, não sei, volta a dormir. Ele voltou a dormir, ele ouviu de novo essa voz o chamando: Samuel, Samuel. E aí ele vai lá de novo até Eli, ele acha que ele está doido mais uma vez, manda ele deitar, ele volta a deitar. E pela terceira vez, Samuel ouve mais uma vez esse chamado, e aí eu acredito que já indignado, né? Porque ele estava ouvindo aquela voz e talvez naquele momento até pensou que Eli estivesse fazendo alguma brincadeira com ele, algum teste, alguma prova com ele. Me parece, quando eu leio essa passagem, que ele estava ali um pouco indignado, vai lá falar com Eli: olha, estou ouvindo essa voz. É aí que Eli percebe que, de fato, não era ele que estava chamando e que quem o estava chamando era o próprio Deus, que Deus tinha algo para ele. O que eu quero destacar aqui nesse segundo ponto sobre a vida de Samuel? Percebam uma coisa. Deus chama Samuel enquanto ele estava dormindo, né? Tanto Samuel quanto Eli. E aí uma pergunta que eu te faço, vocacionado: não seria mais fácil até mesmo para Deus chamar Samuel enquanto ele estava acordado no templo? Enquanto ele estava cuidando ali do templo, enquanto ele estava realizando alguma atividade no templo? Será que não seria mais fácil enquanto ele estava acordado? Até para a própria compreensão dele. Se ele estivesse acordado, talvez ele iria perceber: olha, não é Eli que está me chamando, ele nem está perto aqui de mim. Existe alguma voz que está me chamando, ou seja, ele já poderia associar com mais facilidade essa voz ao chamado de Deus, ou seja, é o Senhor que está me chamando. Mas Deus, ele escolhe chamá-lo enquanto ele está dormindo, né? Por que Deus faz isso, irmão? Para confundir a cabeça de Samuel, né? Por que Deus ele fez isso? O que nós podemos tirar? Primeiro, Deus ele não age conforme os nossos pensamentos, as nossas diretrizes. Tanto que o profeta Isaías ele também nos fala: os pensamentos e os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. O que eu estou querendo dizer aqui? Nós não podemos tentar entender as ações de Deus,
né? Por que Deus fez isso, né? Qual que é o motivo? Qual que é a lógica? Deus, ele tem os motivos dele, né? E diante disso, o que nós podemos entender? Por exemplo, por que Deus chama Samuel enquanto ele estava dormindo? Porque Deus não tem hora para nos chamar. Ele pode nos chamar a qualquer tempo, em qualquer momento. Deus pode nos chamar. Tá bom, irmão? Entendendo isso, tendo isso no meu coração, que Deus pode me chamar a qualquer momento, Ele tem o tempo dele, Ele pode me chamar a qualquer hora. Como que eu devo, então, me portar diante do chamado de Deus? Você deve estar pronto. Você deve estar preparado para que no momento em que Deus te chame, você faça como o profeta Samuel. Eis-me aqui, Senhor. O teu servo te escuta, o teu servo te ouve. Ou seja, Deus pode nos chamar a qualquer momento. Aí você pode virar para mim, vocacionado, e falar assim: irmão, eu ainda não ouvi o chamado de Deus. Muito bem. Então essa passagem aqui, ela é para você. Se você olhar para mim, né? Se você olhar para os teus acompanhadores aí vocacionais, se você olhar para a fraternidade e falar: eu ainda não ouvi o chamado de Deus, eu quero te dizer, uma hora esse chamado vai chegar. Uma hora você vai ouvir esse chamado. E aí como que tem que estar o teu coração? Como que tem que estar o teu coração para o chamado de Deus? Precisa estar preparado. Por quê? Porque ele não tem hora, ele não tem lugar para fazer esse chamado. Perceba, Samuel foi chamado para a sua vocação, Samuel foi chamado para ser profeta enquanto ele dormia. Quem espera ser chamado enquanto dorme? Tudo bem que a gente tem outras passagens aqui, né? Inclusive a gente já falou de José do Egito, de Jacó, o próprio José, pai de Jesus, são pessoas que são chamadas enquanto dormem, enquanto estão ali, né? Tudo bem que eles foram chamados com sonhos, né? Samuel é diferente, ele não foi chamado com um sonho. Ele de fato ouviu uma voz que o acordou. É diferente, a gente precisa inclusive fazer essa diferença, né? Encontrar essa diferença entre essas vocações. Então, como que tem que estar o nosso coração? Nosso coração precisa estar preparado. Deus pode nos chamar a qualquer momento. É só a gente olhar para a vida de Samuel. Ele estava ali dormindo, descansando. Para ele já tinha cumprido os preceitos dele. Todas as obrigações estavam prontas. Foi nesse momento que Deus resolve o chamar. Então esse é o segundo ponto do nosso encontro vocacional. Primeiro ponto, a vida de Ana, a oração de Ana. E segundo ponto, a questão do chamado de Deus. Ou seja, pode acontecer a qualquer momento, pode ser em qualquer lugar. Tá bom? Esse é o segundo ponto. Uma outra coisa que me chama a atenção nessa passagem, perceba uma coisa. Deus, ele, ainda dentro desse segundo ponto, ele chama Samuel 3 vezes. 3 vezes. Perceba uma coisa, isso daqui nos mostra alguma coisa, isso daqui é um sinal de alguma coisa. Ou seja, demorou 3 vezes, né, por 3 momentos, ele precisou de 3 momentos para poder entender que era o Senhor que chamava Samuel. Os dois ali, eles não conseguiam discernir, eles não conseguiam entender quem é que estava chamando Samuel. Para Eli, Samuel estava louco e Samuel, né, estava achando que Eli estava brincando com ele. Ou seja, eles demoraram por 3 momentos, o Senhor teve que chamar Samuel 3 vezes para eles entenderem que era o Senhor. O que isso daqui nos mostra? Nos mostra que muitas vezes nós somos lentos para entender o chamado de Deus. Então, talvez, vocacionado, existe, lógico, aquele caso em que Deus ainda não te chamou, mas também existe o caso onde Deus já te chamou, mas você não teve a sensibilidade, você não teve, digamos assim, um coração aberto para entender o que estava acontecendo. Ou seja, Samuel e Eli demoraram 3 momentos para entender que era o Senhor que estava chamando. E nós, quantas vezes a gente não demora, não é verdade? Então, o fato de ter chamado 3 vezes nos mostra isso. Como nós somos lentos para entender o chamado de Deus. Um outro ponto. Se Deus chamou Samuel 4 vezes, né? Porque eles precisaram de 3 para entender que era o Senhor. E na 4ª Samuel respondeu. Isso significa que Deus, ele insiste na nossa vocação. Perceba uma coisa, Deus podia ter chamado Samuel. Samuel, ele foi lá para Eli, né? Ele falou, olha, volta a dormir. Voltasse a dormir, Deus podia ter desistido ali, né? Falado, bom, não entendeu o meu chamado, vou chamar outra pessoa aqui que entenda. Vou chamar algum outro rapaz, algum outro homem que entenda o meu chamado. Não. Deus insiste na nossa vocação. Nós podemos extrair isso daqui dessa passagem. Ou seja, Deus, ele insiste, ele nos mostra, né? Ele continua nos chamando. Por mais que nós não sejamos capazes de ouvi-lo, por mais que nós não sejamos capazes de discernir, Deus continua insistindo na nossa vocação. Ele não desiste de nós, ele não desiste de nos chamar, porque foi o que eu falei. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que vai nos fazer mais felizes. Se a nossa vocação vai nos tornar pessoas mais felizes, então eu acredito que para Deus vale a pena insistir em nós. Por isso que Deus, ele não desiste do profeta Samuel. Ele continua o chamando, continua o mostrando. Olha, uma hora ele vai perceber qual é o chamado que ele tem.
Por isso que eles demoram e por isso que Deus insiste, então, na vocação de Samuel. Esse aqui é o segundo ponto ainda, a gente ainda está dentro do segundo ponto, e agora nós vamos entrar no último e terceiro ponto desse encontro, que é a figura de Eli, né? Quem é Eli para Samuel nesse momento? Como que Eli ajuda Samuel a discernir a sua vocação? Entenda uma coisa, sozinhos nós não conseguimos discernir a nossa vocação. Sozinhos, nós não conseguimos discernir a nossa vocação. Por que eu falo isso? Nós precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda de pessoas mais experientes do que nós. Pessoas mais maduras na fé, mais maduras espiritualmente. Quem é Eli aqui para Samuel? Eli é uma espécie de diretor espiritual para Samuel. Perceba uma coisa. Não é Samuel que consegue ter o discernimento de que aquela voz que o chamava era a voz de Deus. Não é Samuel que chega a essa conclusão. Não é ele que na terceira vez ele ouve e fala, opa, é Deus me chamando. Não, é quando ele vai falar com Eli que fala, olha, na verdade quem está te chamando é o Senhor. Por isso você precisa responder dessa maneira o Senhor. Quando você ouvir a voz de novo, responda dessa maneira. Entenda, Eli é como se fosse um diretor espiritual para Samuel. Então, vocacionado, você precisa entender isso. Sozinho, você não vai conseguir discernir a sua vocação. Tudo bem que você está aqui assistindo, né, o seu encontro, eu já estou aqui te ajudando na tua vocação. Os acompanhadores vocacionais da Fraternidade, eles servem justamente para isso, para poder te ajudar a discernir. Então, é importante tirar isso daqui dessa passagem, entender que nós precisamos de ajuda para poder discernir a nossa vocação. Esse é o papel de Eli aqui na vida de Samuel. Então, quem faz esse discernimento e quem mostra para Samuel que é o Senhor que está o chamando é Eli. Aí você vai me dizer, irmão, então quer dizer que eu não vou fazer o meu discernimento? Você vai também, mas acompanhado. E você precisa entender que o mais importante de uma vocação não é o discernimento. Não é ter o discernimento de que o Senhor está te chamando, mas é a resposta que você vai dar. Isso é mais importante na sua vocação. Tudo bem, aí você pode dizer, então o discernimento não é importante. É tão importante quanto. É tão importante quanto. Mas o mais importante é a tua resposta. Ou seja, você, assim como Samuel, precisa estar preparado para dar o seu sim no momento em que o Senhor te chamar. Entenda isso. Sabendo disso, com certeza você vai conseguir ter um bom discernimento na tua vocação e entregar a sua vida assim como o profeta Samuel, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do encontro de hoje. Se você gostou, deixa o seu curtir aqui, deixa o seu like, comenta aqui embaixo também e eu te aguardo na semana que vem. Nós iremos tratar sobre a vocação de Josué, tá bom? Nós iremos falar um pouquinho mais aí sobre a vocação de Josué. Muito obrigado pela tua participação, que Deus te abençoe e eu te espero semana que vem, sábado, 9 horas da manhã, para o nosso encontro vocacional. Deus te abençoe.